O tema da nossa reflexão de hoje é: você tem colocado a sua fé em ação? Você tem colocado a sua fé em ação? Vamos ler aí Marcos capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 26. Encontraram o texto? Vamos lá. O texto diz assim: Quando passava na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então, Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade, vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que já o recebestes e o tereis. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também o vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, o tema da nossa reflexão de hoje é: você tem colocado a sua fé em ação? Se você afirma ter fé, mas não coloca em ação em sua vida, você é como uma figueira estéril. Você vai entender por que eu estou afirmando essa afirmação aqui. Então, eu estou fazendo essa pergunta já me fiz hoje, e eu queria que você se perguntasse para você hoje também: será que eu tenho colocado a minha fé em ação? Diante do problema na família, diante da enfermidade, diante da situação do dia a dia, diante de uma notícia de um próximo seu que está passando um momento difícil, aí você diz assim: eu tenho fé em Deus. Não é isso que a gente fala assim? Eu tenho fé, né? Eu tenho fé que Deus fará alguma coisa. Mas a questão é: eu sei que eu tenho fé, mas eu estou colocando essa fé em ação? Eu estou colocando essa fé em movimento? Então, se você afirma que tem fé, mas não coloca em ação, você é como uma figueira estéril. Alguém que não produz fruto. Alguém que não consegue frutificar. Então, a gente vai entender por que Jesus ele falou essas palavras no capítulo 11, do versículo 20 ao 26 de Marcos. Então, olha só. O que podemos aprender com o texto de Marcos, capítulo 11, do versículo 26 ao versículo 20 ao versículo 26. Veja que esses versículos, eles são em sequência do versículo 12 e 14. Então, vamos lá, voltar em Marcos, capítulo 11, no versículo 12 e o versículo 14. Diz assim, ó: No dia seguinte, depois de sair de Betânia, Jesus sentiu fome. E avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era a época de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E seus discípulos ouviram isso. Ó, para vocês entenderem melhor aqui, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, então vamos imaginar o seguinte ponto. Vamos imaginar que Jesus ele tá entrando na cidade de Monte Alegre hoje pela manhã, junto com seus discípulos. E nisso que ele entra na cidade, como ele fala aqui, que saindo de Betânia, né? No dia seguinte, depois de sair de Betânia, Jesus sentiu fome. Então, saindo de Betânia, ele entrou na cidade.
E quando ele entra na cidade, ou quando ele sai da cidade e entra na outra cidade, ele sente fome. E pelo fato de Jesus sentir fome, ele avista uma figueira. Ele avista uma figueira. Aí você vai entender um ponto interessante aqui, ó. Jesus vinha andando de Betânia para Jerusalém. Você encontra essa informação aí no versículo 15 e no versículo 19, ó. No versículo 12 diz que ele está em Betânia. E no versículo 15 diz que quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Então você vê que Jesus está em Betânia. E aí ele vem caminhando para Jerusalém. Tá bom? Então nesse trajeto de Betânia para Jerusalém, Jesus, ele sentiu fome e na beira ali do caminho, ele encontra uma figueira, tá? Então, pelo fato de sentir fome, então ele foi verificar se nessa figueira tinha figos. Só que você tem um ponto importante aqui, ó. As figueiras, antes de elas dar os seus primeiros frutos, elas jogam todas as suas folhas. Elas ficam sem folhas. Elas ficam somente os galhos. Aí quando começa a dar as primeiras flores, começa a dar os primeiros figos. Quando começa a dar os primeiros figos prematuros, aí ela enche de figos, aí depois ela fica cheia de folhas. Então presta atenção aqui. Se Jesus, quando ele avista a figueira e vê que ela está cheia de folhas, então ele entende que ela tem figos. Entenderam? Porque se ele olha para a figueira e vê ela sem folhas, ele vai dizer, ela não tem figos. Mas como ela está cheia de folhas, então ele entende que ela está cheia de figos. Então ele diz, eu vou lá, já que eu estou com fome, então eu vou lá pegar um figo para me comer. E aí, como eu falei, né, a figueira, ela desfolhava no inverno, né, e as folhas começavam a surgir somente a partir de março ou abril, ou seja, na época da Páscoa. E só produziu figos em abundância em junho, ou seja, no início do verão. Então, quando as folhas estavam todas novas, né? Então, não era a época ainda, como diz o texto, não era a época de figos. Mas Jesus, ele subentende que pelo fato dela ter folhas, ela tem figo, né? Ela tem figo prematuro. Então, olha só. Porém, Jesus não encontrou nenhum fruto e por isso pronunciou uma sentença de infertilidade permanente sobre essa figueira. Então Jesus, ele avista a figueira, ele vê que ela tem muitas folhas, então ele entende que tem figos prematuros. Então, quando ele chegou na figueira, não tinha nenhum figo. E pelo fato de não ter nenhum figo, ele lança uma maldição sobre ela, e assim, a partir de hoje você se tornará uma figueira infrutífera, uma figueira estéril. Ninguém comerá mais do seu fruto. Aí vem a segunda pergunta. O que realmente Jesus ele quer ensinar com esse episódio? Pelo menos duas coisas, irmãos. Primeiro, quando a gente pega esse texto também em Mateus, você vê que essa figueira aqui, ela faz uma ilustração, tá? Ela faz uma ilustração ao povo judeu, tá? Ao povo judeu, que não estavam frutificando para a glória de Deus. Ou seja, as suas raízes espirituais estavam secas. E nessa condição não podiam frutificar. Ele via o povo como uma figueira estéril. Havia folhas que indicavam confissão de fé, mas o povo estava com a vida espiritual vazia, sem fruto e sem arrependimento, amor ao próximo, incredulidade e falta de fé em Jesus. Então, a primeira lição que a primeira breve lição que a gente aprende com esse texto aqui, é que esse texto aqui também ele é usado lá em Mateus para ilustrar a situação espiritual do povo de Israel, ou seja, do povo judeu. Quando Jesus olhava para eles, ele conseguia ver eles com uma aparente fé. Mas quando Jesus sondava dentro do coração deles para tentar encontrar algum fruto dessa fé que aparentemente ele demonstrava, ele não encontrava nenhum fruto de fé.
Isso aqui me chamou muito a atenção hoje, que eu queria que vocês atentassem para esse ponto. Eu queria que a gente se imaginasse hoje como uma figueira, irmãos. Se Jesus olhar para a gente hoje como uma figueira, talvez talvez a gente esteja como uma figueira cheia de folhas. Mas se Jesus vir ao nosso encontro, se Jesus sondar o nosso coração hoje, Ele vai encontrar fé no nosso coração, mas será que Ele vai encontrar no nosso coração, ou seja, o resultado dessa fé? Eu tenho fé em Ti, Senhor, eu sou um cristão, mas se Jesus sondar o nosso coração, será que realmente Ele vai encontrar algum fruto dessa fé? Então, o primeiro ponto que a gente tem sobre esse texto é que a figueira ela representa a situação espiritual do povo de Israel. O segundo ponto que Jesus usa, que aqui vai fazer mais sentido dentro do nosso texto, que, por outro lado, Jesus também usou a figueira para ensinar algumas lições práticas sobre a fé e a oração aos seus discípulos. Tá? E aí a gente vai conseguir mais caminhar um pouco aqui no texto. Então, nesse segundo ponto aqui, Jesus ele usa a figueira para ensinar algumas lições práticas sobre a fé e a oração de seus discípulos. Essas duas lições colocadas em prática na vida do cristão identificam que o mesmo não é somente uma figueira com folhas, mas que também tem frutos, ou seja, não vive uma fé falsa em Cristo, mas mostra que sua fé é verdadeira pelo fato de ter frutos. Então, vamos lá para a primeira lição que Jesus ele tem a nos ensinar essa noite através desse texto. A primeira lição: coloque a sua fé em ação e ore com fé em Deus, né? Então, olha só, coloque a sua fé em ação. Bom, nós chegamos aqui a uma conclusão que nós temos fé. Isso aqui é um ponto inquestionável, nós temos fé. Mas agora, Jesus como diz assim, discípulos, vocês têm fé. Mas se vocês colocarem a fé de vocês em ação, vocês vão ser capazes de mover montes. É isso que Jesus está dizendo no texto. Então vamos lá, olha só. Jesus estava em Jerusalém, mas como tinha o costume de orar, saiu da cidade. E nessa saída pela manhã, os discípulos viram que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado tinha secado plenamente. Jesus ele passou ali, uma certa hora do dia, né? Como fosse hoje, e amanhã, quando ele volta de Jerusalém, os discípulos percebem que aquela figueira que ele tinha amaldiçoado, ela tinha secado, desde a raiz até a última folha. Vamos verificar o texto aí? Versículo 20 do capítulo 11. Quando passava na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então, Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Os discípulos viram que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado tinha secado plenamente. Então Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Aí, como eu falei, lá em Mateus capítulo 21, versículo 20, o texto diz que os discípulos perguntaram: como secou assim imediatamente? Como secou assim imediatamente? Veja que Jesus não explicou o significado espiritual da figueira. Ele simplesmente falou: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Mas
Mas o que essas palavras têm a ver com a figueira? Os versículos seguintes mostram que Jesus estava encorajando a fé como meio de resolver as grandes dificuldades. Você lembra que eu falei aqui, ó? Nós chegamos a um ponto, uma conclusão que diz assim, eu tenho fé. Mas quando a gente se depara com a situação na nossa vida, com a enfermidade, com a tribulação, será que nesse momento a gente simplesmente tem colocado nossa fé em ação ou a gente tem assim, perguntado assim, como é que aconteceu tão rápido isso? Será que nós temos colocado nossa fé em ação? Deixa eu só dar um exemplo aqui, ó. Tem momentos da nossa vida, da igreja, que eu fico assim, paro para pensar, imagine só uma situação, irmãos, onde não tem um presbítero, não tem um pastor, não tem um diácono, não tem uma diaconia, só tem os irmãos ali. Uma igreja congregando. E alguém adoece, alguém passa por uma situação difícil. Mas só porque, por muito se falar, e porque o texto de Tiago também fala que temos que chamar os presbíteros para orar pelas pessoas, mas será que é somente o presbítero, o diácono e a diaconisa que pode orar pelo próximo? Não. Todos nós somos discípulos de Jesus. A todos nós, Jesus deu autoridade para a gente orar sobre os enfermos. A todos nós, Jesus deu autoridade para a gente pregar o Evangelho. É por isso que quando nós não fazemos, Jesus levanta outro para fazer, porque Ele vê que aquela pessoa tem fé nele. E quando aquela pessoa que tem fé nele ora com fé em Jesus, o milagre acontece. Ele pode ser o mais simples irmão da congregação, mas ele é uma pessoa que tem intimidade com Deus, e confia em Deus e sabe que Deus fará aquilo que ele está pedindo, porque ele ora com fé. É isso que Jesus está ensinando para o discípulo: coloque a fé de vocês em ação e orem, acreditem, confiem. O nosso Deus, ele é um Deus real, irmão. O nosso Deus é um Deus poderoso. Ele pode todas as coisas. É por isso que muitas das vezes os salmistas dizem assim: coloca Deus em teste, prova a Deus se não vai fará alguma coisa por você. E muitas das vezes nós vivemos uma fé cristã incrédula, desconfiando de Deus, não descansando nele. Nós devemos confiar nele, acreditar nele, que tudo ele fará por nós. Então, veja que Jesus não explicou o significado espiritual da figueira, ele simplesmente teve fé em Deus, né? E aí, os versículos seguintes mostram que Jesus estava encorajando a fé como meio de resolver dificuldades. E você vê no versículo 22 assim: Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ó, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que se diz, assim lhe será feito. Será feito. Se os discípulos tivessem fé em Deus, eles poderiam lidar com os problemas de resolver os imensos obstáculos. É a fé em Deus que nos capacita a superar e a vencermos as lutas diárias. É a fé em Deus, irmãos, que quando nós estamos doentes, nós acreditamos que Deus vai curar a gente, e que se Deus não curar, Ele continua sendo Deus. É a fé em Deus que faz com que a gente espere a sua volta gloriosa. É a fé em Deus que faz a gente caminhar todos os dias. É a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que apesar que o mundo cai ao nosso redor, mas a gente continua firme, crendo nele, que Ele está cuidando de todas as coisas. É a fé em Jesus.
Não é a fé no sal grosso, não é a fé na água ungida, não é a fé no lençol ungido, não é a fé nisso. É a fé no Cristo vivo, no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis. É a fé nele. Então, irmãos, você tem colocado a sua fé em ação. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui: coloque a sua fé em ação e ore. É importante atentarmos para as palavras de Jesus, pois o mesmo diz: não duvida em seu coração, mas crê que acontecerá. Se você ver no versículo 23, ou seja, ore com fé. Mas a fé em Deus, a expressão tudo, tá, que aparece no versículo 24, do versículo do capítulo 11, diz assim: por isso vos digo que tudo que pedires em oração, credes que o já recebeste e o tereis. Essa expressão tudo não significa que você vai orar, por exemplo, para que alguém morra, porque você não gosta daquela pessoa. Não pense que Deus vai responder essa oração, porque não vai responder. Esse tudo aqui é esse tudo que esteja de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Tiago fala: falta de sabedoria, peça a Deus. Nas nossas orações devemos orar com sabedoria, devemos orar dentro da vontade de Deus, porque quando nós oramos dentro da vontade de Deus, Deus ele responde às nossas orações. Amém? É isso que o versículo 24 nos ensina isso nos ensina. Quando a nossa oração está em sintonia com a vontade de Deus e oramos com fé, Deus Pai nos honra respondendo a nossa oração. Jesus demonstrou na prática a oração com fé quando lançou a sentença sobre a figueira, como vimos lá no versículo 12 ao versículo 14. Preste uma atenção aqui, ó. A falta de fé é o maior obstáculo para não alcançarmos resposta de nossas orações. A falta de fé é um dos maiores obstáculos para não alcançarmos resposta de nossas orações. A falta de fé. Vocês querem ver um exemplo? Vamos lá para uma palavra que a gente muitas vezes fala aqui, irmãos, Hebreus capítulo 6. Vocês vão ver, irmão, que não é só importante a gente ter fé, mas é importante a gente crer em Deus. Eles andam muito junto, essas ações. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Ou seja, Hebreus capítulo 11, perdão. Hebreus 11, 6. Ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que buscam. Tem fé. Pastor, eu tenho fé. Tem fé, então creia em Deus. Creia que Ele existe. Creia que Ele pode fazer o que você está pedindo a Ele. E que Ele recompensará o seu pedido. É esse que o Hebreus capítulo 11, versículo 6, está nos afirmando nesse texto. Vamos lá para a nossa última lição aqui do texto. Segunda lição, olha só. Segunda lição, coloque a sua fé em ação e perdoe o seu próximo. Pastor, mas o que tem a ver aqui no texto em colocar a nossa fé em ação e orar a Deus? Mas o próprio texto está nos dizendo isso aí, irmão. Só a gente ler o texto aí, ó. Vamos voltar em Marcos, Marcos capítulo 11. Marcos 11, a partir do versículo 25 e o versículo 26. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Então, o primeiro motivo aqui, para que as nossas orações não sejam respondidas, é a falta de fé. Tá? E o segundo motivo para que as nossas orações não sejam respondidas é quando não colocamos a nossa fé em ação e não perdoamos o nosso próximo. Então é por isso que é importante a gente colocar a nossa fé em ação. Para quê? Para que possamos orar com confiança em Deus e também
possamos perdoar o nosso próximo. Perdoar o nosso próximo. O Senhor Jesus ensinou uma segunda condição para que as orações do discípulo fossem respondidas. Quando estiverdes orando, perdoai. A verdadeira oração envolve tanto a fé como o perdão. Eu preciso estar em comunhão tanto com Deus no céu, quanto com meu irmão na terra, se eu quiser prevalecer na oração. Onde não tem relacionamento horizontal, horizontal não existe relação vertical. Ou seja, aonde não tem relacionamento com Deus, não tem relacionamento com o próximo. Aonde não tem relacionamento com o próximo, não tem relacionamento com Deus. Porque não podemos dizer assim, eu amo a Deus e odeio o meu irmão. Eu não posso dizer que nesse sentido, não posso dizer que eu amo a Deus e odeio o meu próximo. Não posso dizer isso. Então, que fé é essa? Que cristianismo é esse? Entendeu? Então, olha só, aonde não existe relacionamento horizontal, não existe relacionamento vertical. Não podemos ser reconciliados com Deus e viver em guerra com os irmãos. Não podemos fazer isso. Não podemos amar a Deus e odiar os irmãos. Não há vitória na oração sem o exercício do perdão. Isso nós lembramos algumas palavras de que Paulo fala, que ele fala que quando marido e mulher estão brigados, que não há perdão, as orações não passam do teto da casa. Aí preste atenção numa coisa aqui, ó. Quando a gente lê Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, tem uma frase que é assim, ó, Mateus capítulo 6, versículo 12, assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Que chamamos a oração do Pai Nosso. Aí o que acontece? A gente diz que é cristão, a gente vem para a congregação, a gente faz parte aqui do hall da igreja, Passou o dia, brigou com alguém, discutiu com alguém, guarda arrancou do coração de alguém, incha, aí vamos na nossa oração à noite. Aí nós vamos orar assim, Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa meus pecados, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. Espera aí, irmãos. Será que não tem alguma coisa errada aqui? Como é que nós queremos que Deus nos perdoe, se nós não perdoamos o nosso irmão? Como é que nós queremos exigir um relacionamento com Deus, se nós não queremos ter relacionamento com o nosso próximo? Se a igreja é o corpo de Cristo, e se Cristo é o cabeça da igreja. Então, por isso que, muitas das vezes, as nossas orações, elas não são respondidas porque não queremos colocar a nossa fé em ação para perdoar o nosso próximo. Para perdoar o nosso próximo. Então, olha só, a fé verdadeira transforma o coração. A verdadeira oração destrói o orgulho e a vingança e preenche a lacuna com amor. A fé verdadeira busca a paz. Para que a nossa igreja tenha poder na oração, deve haver comunhão e perdão. Devemos nos livrar das mágoas, abandonar os rancores e perdoar o nosso próximo. Se nós quisermos prevalecer. Jesus é objetivo e claro em suas palavras. E quando estiveres orando, perdoe os que te ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. O texto está dizendo. Devemos perdoar se quisermos ser perdoados.
É importante ressaltarmos que esse perdão não se refere ao perdão judicial. O que seria o perdão judicial, pastor? É aquele perdão que Jesus nos perdoa, que é do pecado original. Ele está muito se referindo aqui aos pecados do dia a dia. Isso aqui nos lembra muito João capítulo 13, versículo 8, quando Jesus fala assim: Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala assim: Senhor, não lava somente meus pés, mas lava também minha cabeça e o corpo inteiro. Aí Jesus fala assim: não é preciso lavar o corpo inteiro, porque você já está limpos por meio da palavra de Deus. Então é só preciso lavar os teus pés. Então o que acontece aqui? Aqui, irmãos, esse perdão é os pecados do dia a dia que cometemos. Todos os momentos nós pecamos, através de palavras, através de pensamentos, através de ações, nós pecamos. E é por isso que é importante a gente deitar na nossa cama e a gente, mesmo deitado ali com a cabeça no travesseiro, a gente levar os nossos pensamentos ao alto e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, me perdoa por aquela transgressão que eu cometi, que eu ofendi meu próximo. Se você tem uma rixa contra o irmão, liga para ele, pede perdão para ele, para que você tenha esse relacionamento perfeito com Deus e também com o seu próximo. É isso que o texto está dizendo, porque aí vocês vão ver, irmãos, que para frente, vocês vão ver que Tiago capítulo 2, versículo 17, ele afirma assim, ó: a fé sem obras é morta, né? Se a sua fé em Cristo não lhe faz diferente em seu modo de viver, então você tem uma fé morta. Então, se a fé, irmãos, que eu tenho em Cristo Jesus, eu sou cristão, eu tenho fé em Deus, mas se essa fé que eu tenho em Deus, essa fé não transforma o meu caráter, não transforma a minha vida, então alguma coisa está errado. Então o evangelho não é poderoso para transformar a minha vida. Porque olha só, se a sua fé em Cristo não lhe faz diferença em seu modo de viver, então você tem uma fé morta e não viva em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos podem dizer: eu sou cristão, mas isso não lhe faz um cristão. Tá? Muitos podem dizer: eu sou cristão, mas isso não vai lhe tornar um cristão. Tá? O verdadeiro cristão dará evidência da sua fé por meio de uma vida transformada. De uma vida transformada. De uma vida de uma pessoa que ama, de uma vida de uma pessoa que perdoa. Uma vida de uma pessoa que se preocupa com o próximo, que se preocupa até relacionamento com Deus. Então a gente aprendeu duas lições com esse texto aqui. Ó. Primeira lição, que devemos colocar a nossa fé em ação e orar a Deus. Segunda, devemos colocar a nossa fé em ação e perdoar o nosso próximo. Tá? Se a gente não colocar a nossa fé em ação, nós podemos orar e não ter nossas orações respondidas. Se a gente não colocar a nossa fé em oração e não perdoar o nosso próximo, nós podemos levar a nossa oração a Deus e a nossa oração pode ser negada. Por quê? Porque nós estamos exigindo algo de Deus que não podemos ter. Não temos relacionamento com o próximo, então como que temos que ter relacionamento com Deus? Então, irmãos, era isso que Jesus queria ensinar quando ele usa aqui o texto sobre a figueira que se secou, tá? Quando ele falou que a figueira não poderia mais dar nenhum fruto. Então, é aquilo que eu falei. Se Jesus olhasse para dentro de nós, se olhasse para a gente hoje nós estamos assim, aparentemente, podemos viver uma fé viva. Mas se Deus olhar para dentro do nosso coração, será que Ele vai encontrar algum fruto realmente? Algum fruto de arrependimento? Algum amor ao próximo? Né? Alguma rejeição ao pecado? Então é isso que devemos olhar para a nossa vida. Então Deus ele tem falado conosco, Ele tem nos chamado a atenção, e Deus ele tem tratado de nós todos os dias através da sua palavra. Basta a gente atentar para a sua palavra e colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado em todos os cultos, em todas as escolas bíblicas aqui neste lugar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quero convidar você aqui nesse momento a gente orar, irmãos. Orar a Deus. Eu confesso para vocês
a gente ora muito pouco. Nós oramos muito pouco. A gente ora muito pouco mesmo, por isso que nós, aqui dessa igreja, aqui eu não quero falar de outros cristãos, eu quero falar de nós mesmos, de nós. Nós precisamos tomar uma atitude séria, devemos tomar uma atitude assim, realmente, de assim, eu vou orar mais por essa igreja. Nós precisamos, irmão, que essa igreja seja uma igreja viva, seja uma igreja relevante, uma igreja onde as pessoas se sintam bem, uma igreja onde fala a verdade realmente. E isso tem que começar por nós. Ou seja, o avivamento não vem de fora, o avivamento ele tem que começar de dentro de nós para fora. Mas só vamos ter uma vida realmente avivada se a gente se dedicar a conhecer o Jesus das Escrituras, a ter intimidade com Ele na oração, a tirar do nosso coração todo o rancor, toda a incredulidade, toda a frieza espiritual, a vencer os obstáculos. O diabo ele trabalha noite e dia para tentar destruir a igreja. E muitas vezes nós estamos de braços cruzados. As situações no mundo não vão parar, irmão, vão continuar. E nós precisamos continuar firme com a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Por isso que eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. A gente vai fazer essa primeira oração aqui. Se a gente não tem colocado a nossa fé em ação, nós vamos pedir para que Deus, através do seu Espírito, Ele fale no nosso coração para a gente colocar a nossa fé em ação, para perdoar o nosso próximo e para orar com confiança em Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus, Tu tem falado conosco através da Tua palavra, Jesus. Tu tem tratado da minha vida e da vida de cada irmão que está aqui. Pelo fato de Tu nos amar todos os dias, Tu tem trazido aqui, Senhor Deus, palavras de esperança, palavras também, Jesus Cristo, de conforto, mas palavras também de mudança na nossa vida. E nós queremos nessa noite, Pai, pedir que o Teu Espírito Santo, que habita no meio dessa igreja, e que habita dentro de nós, e que esse evangelho que ouvimos e que lemos na Tua palavra, que é poderoso, que é transformador, que restaura, que purifica, nós permitimos que esse evangelho lhe entre na nossa mente e transforme o nosso coração, transforme o nosso caráter, transforme a nossa vida, transforme a nossa família, transforme a nossa igreja, transforme essa cidade, este bairro. Não podemos dizer que somos cristãos, que temos fé e não estamos colocando a nossa fé em ação. Então, nos ajuda, eterno Deus, a colocar a nossa fé em ação. Quando as dificuldades vieram ao nosso encontro, quando as tribulações se levantarem, quando, Senhor Deus, a perseguição se levantar, a gente esteja colocando a nossa fé em ação, Jesus. Orar com confiança em Ti, crendo em Ti, eterno Deus. Possamos tirar do nosso coração, Pai, todo o rancor, toda a incredulidade, toda a falta de amor ao próximo, e se vivermos em harmonia um com o outro, Pai eterno, porque somos uma família. Se a gente continuar, eterno Deus, em divisão, em essa falta, Pai, essa divisão dentro da igreja, não vamos chegar em nenhum lugar. Precisamos nos unir cada dia mais, ter um só pensamento, ter um só propósito, para caminharmos juntos, para buscarmos a Tua presença, Pai, em unidade. Então, eterno Deus, trata de mim, eterno Deus, trata da vida dos Teus servos que estão aqui, trata da vida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite, mas aonde estiverem, estejam ouvindo essa palavra, sejam tratados por meio do Teu Espírito Santo, eterno Deus. Pai eterno, se a gente tem cometido algum pecado, algum erro contra o nosso próximo,